e de prevenção, né? Que é o que a gente sempre fala aqui quando a gente traz especialista em assuntos. Bom dia, doutor Gugel. Bom dia, Diógenes. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá. Primeiro vamos explicar para o nosso ouvinte o que é a sarcopenia. A sarcopenia é uma entidade médica onde o próprio nome está dizendo o que significa. Sarco, carne. Penia, diminuição, fraqueza. Então, sarcopenia, perda da massa muscular, perda da carne do corpo. E é uma doença que ela surge já na terceira idade, assim, na velhice, ou ela pode acometer jovens? A sarcopenia como eu já disse, é uma perda da massa muscular e da força muscular. Esse processo, na sua magnitude, ele é obviamente muito mais intenso e mais visível no idoso, a partir dos 60 anos. Para você ter uma ideia, cerca de 50% dos nossos octogenários, as pessoas com mais de 80 anos, já devem estar sofrendo de sarcopenia e nem sabem. E acima dos 60, 70 anos, em torno de 20% a 30%. Agora, a perda da massa muscular é um processo normal do envelhecimento da espécie humana. E a partir dos 30 anos de idade, nós já começamos a perder massa muscular. E a ciência já até sabe qual é essa perda, em torno de 0,5% a 1% da massa muscular a cada ano. Ou seja, a gente já começa um processo de envelhecimento a partir ali dos 30, 35 anos, doutor? Exatamente. Nós começamos a envelhecer assim que nós nascemos. Sim, verdade, claro. Né? Mas a gente ainda vai ser criança, jovem, né? Mas a gente chega ao auge da nossa... nosso vigor físico ali por volta dos 35 anos. A partir daí, gradativamente, a gente vai perdendo. Essa perda muscular pode ser, como eu falei, de 0,5% a 1% por ano. E se a pessoa tem alguma comorbidade ou é uma pessoa sedentária, isso é muito importante dizer, essa perda pode ser até maior. Aí é grave. Até 3%. E no idoso, até 5% por ano. Agora, desculpe, Cândido. Pode ir. Posso ir? Doutor, o senhor estava comentando que é um processo natural que começa ainda cedo nos 30 anos, que a gente pensa que é algo que só é uma doença da velhice. Então, o que fazer para remediar, diminuir? Tem como prevenir, retardar isso? Com certeza. Para você ter uma ideia, uma pessoa saudável que pratica atividade física, um homem de seus 40 anos, ele pode chegar a ter 40 quilos de massa muscular esquelética. Um homem alto, de 1,80 m, por exemplo. Né? Se essa pessoa faz uma atividade física regular e se alimenta adequadamente, ele chega aos 70 anos com uma perda de 10 quilos de massa muscular esquelética. Isso é uma média. Mesmo se cuidando, ainda vai perder. Aos 70, né? Dos 40 aos 70. Mas se ele não faz uma atividade física regular, no caso, musculação... Pode perder muito bem. Ele pode chegar a esse peso aos 60 anos. Então ele perde mais rapidamente do que aquela pessoa que se exercita. Doutor, eu lembro que recentemente que eu digo uns 4, 5 anos, eu dei uma lida na história de Abílio Diniz. Desculpa. E o Abílio Diniz, ele veio, na realidade, a sentir prazer, gosto pela musculação a partir de 60 anos. E ele morreu recentemente, faleceu recentemente, mas ele tinha um estilo de vida saudável. Não, o corpo dele era de um jovem. De um cara de 40 anos. Ele tinha 90, né? Ele tinha 90. Morreu com 90. Ele tinha, se eu não me engano, Cádio, agora me foge, mas era tipo 0,4 ou 4 apenas de gordura no corpo dele. Porque ele se mantinha assim, parecia o atleta. Ele fazia 4 horas. Não, ele era um atleta. Ele era um atleta, bem lembrado. 4 horas dia. Então, vamos lá. Apesar da idade, se você conseguir, né? Ter essa parte de atleta, dá para você, na realidade, ser um Abílio Diniz, entre aspas, no esporte? Sem dúvida. A questão é a seguinte: primeiro de tudo é que você tem que se conscientizar da importância de fazer uma combinação de exercício físico. Isso. Né? Não basta só você caminhar na avenida, caminhar no parque ou dar sua corridinha. Você tem que obrigatoriamente fazer musculação. E essa musculação tem que ser uma musculação efetiva, assistida por um profissional adequado. Era o caso dele. Era o caso certeza. dele. Ele, desculpe, só para construir em cima do show, tá falando. Ele saía de casa às 10 horas para trabalhar, eu acho, porque de 7 ou de 8 às 10 ele estava fazendo atividade com profissionais dentro da casa dele. Nesse período ele não precisava ganhar dinheiro, porque ele já tinha muito dinheiro, né? Ele tinha tempo para fazer essa dedicação. Doutor, vamos lá. Mas a dieta é fundamental. O que a gente observa é que boa parte da população, isso os nutricionistas sabem bem demais isso, já tem estudos mostrando que o brasileiro se alimenta muito mal,
né? Então, assim, a alimentação é a espinha dorsal do tratamento. A alimentação é equilibrada, né, a doutor? alimentação é equilibrada. Porque se você come uma dieta sem proteína, você não vai ter como construir o tijolo para construir o músculo, certo? Então você tem que comer uma dieta, no mínimo, normoproteica ou hiperproteica para você fazer a síntese do músculo, a construção desse músculo. E você também tem que comer carboidrato também, e, obviamente, gordura, que também faz parte da alimentação normal. Tem gente que tem fobia de carboidrato, Tem né? gente que tem fobia de carboidrato. Hoje existe a carbofobia. Você, com aquela intenção de você perder peso, emagrecer, você foge do pãozinho, da tapioca, ou enfim, de qualquer outro carboidrato. Na realidade, a dieta tem que ser uma dieta orientada, né? Se você está com baixa massa muscular, a primeira coisa tem que se diagnosticar, Diógenes. Porque a sarcopenia, muitas vezes, é silenciosa. Existem questionários que os médicos podem fazer no consultório para saber se existe uma propensão à sarcopenia. Por exemplo, você tem dificuldade para levantar um peso de 5 quilos? Eu? Não, Sim, a pessoa. O paciente. Você tem dificuldade para subir um lance de escadas de 10 degraus? Para você se levantar de uma cadeira, você precisa de ajuda? Você teve esse aparelho aqui que eu trouxe aqui para você. Ele trouxe aqui o doutor Zé Gugel, trouxe aqui o dinamômetro. Vamos fazer o teste aqui ao vivo para as pessoas, né? Vamos lá ver. Você já fez um testezinho, já tem uma ideia de como faz? Eu vou me sair mal agora ao vivo, né? Vamos lá. Você segura aqui, né? né? Exatamente. Aqui, o pessoal vê YouTube, lá no YouTube. Vem aqui. Esse tem aparelho desempenho parece bom. uma arma. Vamos lá? 1, 2, 3, já! Força, 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 força. Muito bem, ok. Então o que a gente pode mostrar aqui... Deu o quê? Não, Jorge, Curioso. você tem força forte. demais. Como vocês estão vendo aqui no visor, a dinamometria do Diógenes, se ele me permitir tocar Pode público, falar. é um homem bastante forte. Ele tem 46 quilogramas força. aí. Olha aí. Aí você me pergunta, qual é o mínimo? Ele quer me matar de vergonha aqui. Vai lá, faça você agora. Você é o exemplo feminino da coisa. Vamos lá. E ela vai pra academia, hein? Cadê? Vou botar aqui. Posso ir? doutor? Pode. 1, 2, 3, já, isso. Força, força, força. Eu acho que ela se superou, viu, Jorge? Foi melhor do que o meu Ok, treino. ok. Ei, foi melhor do que o treino, né? Então, assim, explicando, o dela deu 36, muito bem, parabéns, e o seu deu 44. Existe os americanos chamam de cut-off, né, um corte. Então, para o diagnóstico de sarcopenia, você tem que ter uma dinamometria abaixo de 27 para homem 27. e para mulher abaixo de 16. Alguns grupos raciais abaixo de Então, 18. é preocupante quando está abaixo de 27. Muito preocupante. E no caso das mulheres, De 16. 16. 16, né? E a gente vê muito no consultório. Muito no consultório. A pessoa pode não ter tido queda, não pode estar até subindo bem o lance de escadas, mas quando você faz a dinamometria, ela dá baixa. E além disso, você tem que fazer os exames de imagem. Exames de imagem, que tipo de A exame? densitometria de corpo inteiro, Sim. que é a mesma máquina que se faz para densitometria óssea, só muda o software. Isso é feito nas clínicas de radiologia. A densitometria de corpo inteiro, que é chamada de DEXA, que é um nome em inglês, ele avalia a quantidade em quilos de massa muscular esquelética e a quantidade em quilos de gordura. Serve também para acompanhamento de obesidade. Pacientes obesos, né, podem fazer também a densitometria para Eu quantificar. acho que eu já fiz esse exame. Eu não lembro exatamente para quê, mas eu acho que eu fiz esse exame aí. Doutor, aí uma dúvida. Feito o diagnóstico, tendo esses indícios, qual é o tratamento? Muito bem. Tem medicamento também? É importante. Muito bem. Sim, hoje em dia, toda pessoa que vai para a academia, a palavra que mais fala é whey protein e creatina. Isso. Então, veja bem, a dieta hiperproteica, a dieta com aporte razoável de proteína, é fundamental. E isso tem números para isso, né? Então, assim, a pessoa, vamos falar do idoso, né? Não vamos falar do jovem, não. Vamos falar do idoso. A pessoa de seus 70 anos, ele pode consumir uma quantidade de proteína acima do que é normalmente considerado. Então, o que é normal? 0,8 a 1 grama por quilo dia de proteína. Uma pessoa aqui que se propõe a fazer uma dieta de ganho de massa muscular, porque está sarcopenia, você pode aumentar isso para 1,3, 1,4 grama quilo dia. Isso é um cálculo que é feito por um profissional, por um nutricionista ou um médico especializado em avaliação nutricional. A quantidade de carboidratos também tem que ser avaliada. Você não pode privar o paciente de carboidrato, porque se você privar, ele também não vai fazer construção muscular. Isso está claro? O whey protein é uma suplementação de proteína. Existem vários no mercado, é um mercado que não é muito regulado, você corre o risco de comprar
um whey protein de má qualidade. E a creatina também já é uma evidência científica muito alta de que ajuda na síntese muscular. Além disso, existem novos atores que estão surgindo, como a hidroximetilbutirato, que é um aminoácido. Exatamente. É um derivado da leucina, que é um aminoácido importante para a síntese muscular. Aminoácidos são aquelas partículas, aqueles pequenos elementos da proteína. E a leucina é muito importante. Então, quando você vai comprar o seu whey protein, você tem que ver a quantidade de leucina que tem no aminograma. O que é o aminograma? É os constituintes que tem no whey protein. Porque além do whey protein ter que ser hidrolisado, isolado, que todo mundo já conhece esses termos, acredito que sim. Você tem que ver o aminograma, que são os constituintes do whey protein, que nem todas as empresas colocam isso no rótulo. E aí, se está difícil para o pessoal que não entende muito de nutrição, realmente reforça a importância de buscar também o nutricionista para aliar, né, nesse tratamento. Sem dúvida nenhuma, você tem que procurar um profissional que entenda do assunto e que dê todas as orientações adequadas. Do contrário, estamos falando de qualidade da proteína que você está ofertando, proteína de alto valor biológico, né, de carne, leites, ovos, peixes, né, e suplementação proteica quando for indicado, no caso o whey protein e mais a creatina, o hidroximetilbutirato e o ômega 3 também pode ser indicado. Doutor, essa história de comer 10, 12, 15 ovos dia, isso funciona? Teve uma moça que apareceu aí nas redes sociais Virgínia, comendo são 30 20, ovos, né? né? Graciane 20 parece que é ovos. 40. Então, vamos conceituar aqui umas coisas básicas. O nosso tubo digestivo não consegue absorver uma grande quantidade de proteína ao mesmo tempo. Então, assim, a grande crítica, por exemplo, nos jejuns intermitentes. Você passa não sei quantas horas sem comer e você perde a oportunidade de ofertar proteína para aquela pessoa. Né? Essa é uma dieta bem conhecida para quem quer emagrecer. Para quem quer ganhar massa muscular, você tem que ofertar quantidade de proteína a cada 3, 4 horas e uma quantidade de proteína que o nosso tubo digestivo absorva. E qual é essa quantidade? De 30 a 40 gramas. Né? Então, veja bem, essa proteínas, né? De proteína. Não adianta exagerar, então. Não adianta. Então, você tem uma ideia. Um ovo tem mais ou menos 6 gramas de proteína. Certo? Se você come 10 ovos, você está ofertando 60 gramas de proteína. Você já não vai absorver. Tá? Comendo Então, em vão. não, está comendo em vão. Né? Tá comendo em vão. Então, existe um limite. Então, já o idoso, ele tem uma dificuldade, sim, de absorver proteína por causa do tempo. Então, a gente tem que dar um pouquinho mais. Mas a gente tem que levar em conta que isso que ele falou é uma coisa sem sentido nenhum científico. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu queria. Quem quer mais informações, além de buscar profissionais especialistas que entendam o assunto, como é que a pessoa pode ter mais informações sobre a sarcopenia? A sarcopenia está sendo inundada de estudos na internet, estudos em revistas científicas no mundo todo. A Nature, né? Todas as revistas estão publicando cada vez mais. E, obviamente, que hoje blogs e Instagrams que tem especialista adequado, você encontra algumas informações interessantes. Tem que checar a fonte. Tem que checar a fonte, tem que ver para onde você está procurando. É isso aí, procurar um profissional especialista, né? Não só um gastro, como o doutor José Gugel mas também nutricionistas, pessoas que saibam do assunto e porque também é um trabalho de vários profissionais aí, né? Nós temos aí um trabalho multiprofissional. Então é importante que você entenda, porque é um processo natural, como bem explicou o doutor Gugel aqui. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo teste, até fiquei surpreso, achei que